Pessoal, vamos começar a aula de hoje, quer dizer, continuar. Eu mandei aquele videozinho primeiro falando a ideia de as equações para a gente resolver. Nós comparamos com uma balança de pratos, né? Então você tem que manter o equilíbrio. Vamos dizer, como é que é isso, professor? Olha, simples. O primeiro problema, primeira questão numa equação, principalmente se ela tem uma incógnita só, ou é que nós queremos achar qual o valor dessa incógnita. No caso aqui é x, todas essas aqui que eu preparei de exemplo. Então, como é que eu faço isso? Bom, basta eu deixar somente o x em um dos lados da minha equação, em um dos membros da equação, em um dos lados da igualdade. Eu deixando só o x de um lado, o valor que tiver do lado de cá vai ser o valor do x. Mas eu posso fazer isso, professor? Desde que você mantenha o equilíbrio da balança. Como que isso funciona? Veja bem, primeira coisa, nós vamos isolar os termos, né? Ó, essa equação aqui, ela tem um termo, dois termos desse lado. Eu vou tirar esse termo daqui. Como eu faço? Ó, o que eu posso fazer para anular esse número 2 aqui? Ó, se eu subtrair 2, 2 menos 2 fica 0. E aí eu anulei ele. Então, nós começamos desse jeito. Eu coloco um menos 2 aqui. Mas aí está errado. Como é que eu posso mudar minha conta? Calma, eu tirei 2 desse lado, desse prato da balança. Eu vou tirar 2 do lado de cada balança. Que inclusive, olha que legal. Acabei de ver quando eu escrevi isso aqui, eu cometi um erro aqui. Isso vai ficar 38 menos 2 dá 36. Tá aí. Então, veja bem, tirei 2 desse lado. Então, 4x mais 2 menos 2, isso aqui ficou 0. Ficou só o 4x. E 38 menos 2, 36. Em alguns casos, a gente vê, os professores ensinavam que a gente dizia, esse 2 está somando, ele passa para cá subtraindo. Na prática é o que acontece, mas acontece porque, na verdade, a gente subtraiu um 2 aqui e um 2 aqui. Esse 2 aqui não é esse mesmo 2. Mas se você aprendeu desse, passa para cá com a operação inversa, tá valendo. Bom, agora nós temos aqui 4x igual a 36. Beleza, mas eu quero saber quanto é que vale 1x. Ó, se eu sei que 4x vale 36, 1x vai valer 1/4 disso aqui. Seria só dividir por 4 que eu saberia. Mas nesse esqueminha da balança, como é que funciona? Como eu faço para tirar, para remover... Oh, cadê minha borracha? Está aqui. Para remover o 4x daqui. Ó, se eu subtrair, não. Se eu dividir por 4, divisão de monômio, 4x dividido por 4 vai dar 1x. Só que eu dividi por 4 do lado de cá, eu tenho que dividir por 4 do lado de cá. Então veja, gente, ó, estava multiplicando, passou dividindo. Na verdade, não. Na verdade, o que aconteceu foi que eu dividi por 4 dos dois lados. Ficou aqui também, tá errado. Só um minutinho. Pronto. Arrumei. Beleza. Então, ficou 36 dividido por 4, 9. Então, x é igual a 9. É dessa forma que eu resolvo a expressão. Isso vale para qualquer coisa que você encontrar aqui. Olha, se eu tenho uma soma, eu vou subtrair o valor dos dois lados. Se eu tenho uma multiplicação, eu vou somar os valores, eu vou dividir os valores dos dois lados. Se eu tenho uma subtração, eu vou somar e por aí vai. Aqui, nesse outro caso, o x aparece nos dois membros, ó. Então, eu vou ter que tirar de um dos membros. Eu tiro daqui, então eu começo fazendo menos 6x.
6x menos 6x anulou. Do lado de cá vai ficar 9x menos 6x. E aí eu posso reduzir a termos semelhantes, 9x menos 6x. Eu consigo resolver a conta e prossigo os passos que a gente fez aqui. Ou seja, vai ficar assim. Vou fazer essa aqui também, riscando. Eu ia fazer só uma e deixar as outras para vocês. 9x menos 6x igual, aqui 6x menos 6x, vou pôr aqui 6x mais 12, isso é o que eu já tinha, menos 6x. Eu tirei 6x do lado de cá, tem que tirar 6x do lado de cá para a balança ficar equilibrada. Esse com esse dá zero, porque ó, são iguais, exceto no sinal, ou seja, são opostos. 9x menos 6x são semelhantes, ó, tem a mesma letra e o mesmo expoente. Eu posso subtrair. Isso vai ficar 3x igual a 12. Agora, como é que eu faço? Eu quero só o valor de x. Divido por 3 e divido por 3 desse lado. Eu sei que x é igual 3 vezes 4, 12 a 4. Duas contas resolvidas. Então, brinquem com a letra C e a letra D aí. Vamos agora para o nosso livro. O livro, a página 88 do Telares, ele diz que vocês já viram equações do primeiro grau com uma incógnita no 7º ano. Se não tiverem visto, acabaram de ver aqui comigo. Aí ele dá algum exemplo de problemas com equações do primeiro grau. Ó, pensei em um número racional, ou seja, um número que pode ser escrito na forma de fração, e somei meio a ele, obtive 5/4. Qual o número que eu pensei? Quando você vê um número, é onde está a nossa letra, nossa incógnita, o valor que a gente quer achar. Então, nós vamos escolher uma letra e chamar esse um número por essa letra. E depois só representar as operações. Ó, somei, obtive, quer dizer que ficou igual. Representando o número pensado por x, a equação pode ser x mais meio, ou seja, pensei em um número, somei meio, igual a 5/4. Aí no quadrinho ele diz que a equação do primeiro grau, porque pode ser reduzida à forma com ax igual a b, com a diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, você vai encontrar a equação, a forma mais reduzida. Se nós trabalharmos isso aqui, a mais reduzida possível, eu vou ter um termo com x e um termo sozinho. Um termo com uma incógnita, por exemplo, 1x, 2x, 3x, meio de x, e um termo sem incógnita. Mas aqui estão letras. Né? Não tinha como eu representar. Ou seja, a incógnita já me representa uma letra que eu quero achar. O A aqui está representando um valor que vai estar multiplicando essa letra. Essa é a forma geral. Normalmente você vai encontrar as equações com A e B já representados. Que é o caso que nós vimos ali, ó. Nesse caso aqui, ó, x mais meio, ó, ela não está. Tem dois números sozinhos, mas eu consigo juntar isso aqui. Quando eu subtrair meio do lado de cá e jogar para o lado de cá, vai ficar um número com a incógnita, no caso 1x, e o valor que eu encontrar aqui. Beleza, resolução. Aqui vocês acompanhem, é outra explicação do que eu acabei de explicar no outro slide ali para vocês. E ele diz que o número pensado é 3/4. Resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções em um conjunto universo. Isso é uma forma matemática que a gente chama, que a gente usa para se expressar a encontrar o valor de x. Observe que se o conjunto universo considerado por essa equação fosse o dos números naturais ou dos números inteiros, então essa equação não teria solução. Por quê?
Os números inteiros não podem ter fração, né? E os números naturais também não. Então eu já não conseguiria. O valor de x é 3/4. 3/4 não é um número inteiro. Então por isso que ele determinou que era um número racional. Para deixar claro que o conjunto de valores que podem fazer parte dessa solução. Aqui tem alguns exercícios para vocês exercitarem, né? Redundância nem nada. Vocês vão avaliar o problema e montar a equação. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Ao invés de ter só a equação feita, vocês vão pensar como essa equação seria. Bom, como a gente não exercitou isso em sala, eu deixei as equações montadas aqui para vocês. Então, vocês poderiam dar uma paradinha no vídeo, pegar cada um dos exercícios e tentar, ou se não estão com vontade de fazer isso, segue o barco aqui, mas tentem olhar a forma que eu montei a equação. Tá? Pensou em um número racional, somou 1/3 a ele e obteve 11. Em qual número Paulo pensou? Bom, eu usei tudo x aqui, vamos lá para 31. Um número racional, chamei de x. Somou 1/3 e obteve 11. Não tem segredo. Agora é só resolver. X mais 1/3 igual a 11. A outra pergunta. Há 5 anos, Ana tinha metade da idade que terá daqui a 8 anos. Qual a idade de Ana? Essa é mais complexa um pouquinho. Eu vou chamar de x a idade que Ana tem hoje, que é o que eu quero encontrar. Então, há 5 anos, ou seja, há 5 anos atrás, Ana tinha a idade que tem hoje menos 5. 5 anos atrás, certo? Metade da idade. Ela tinha metade da idade, ou seja, há 5 anos atrás, vai ser metade da idade que ela terá daqui a 8 anos. Bom, daqui a 8 anos, como é que eu represento? Daqui a 8 anos é a idade de hoje mais 8. E a metade disso é o quê? Divido x mais 8 por 2. Então é só resolver essa expressão aqui, essa equação aqui. Do mesmo jeito, vamos tirar primeiro o 2 daqui, jogo ele para lá, né? Vezes um 2 aqui, aí eu posso eliminar ele daqui e aqui fica 2 multiplicando esse lado aqui. Aí eu vou ter que fazer a regra do chuveirinho e tal, aí eu continuo. Vamos lá, não vou dar tudo mastigado também não. 33. Gilberto teve o salário reajustado em 2/5 do que era e passou a receber 4.800. Qual era o salário de Gilberto antes do reajuste? Pensa um pouquinho. Eu quero o salário do Gilberto, então eu vou chamar o salário que ele tinha, né? Vou chamar de x. 4.800 é o valor do salário atual, né? Então, x... Aí foi reajustado em 2/5, ou seja, x, o salário antigo, mais 2/5 de x. 2/5 de x eu posso escrever aqui, 2/5 vezes x. Tá aí. Ficou 4.800. Também é só resolver. Isso aqui. Como é que eu vejo? Eu posso somar diretamente, ó, x com x. Ó. São termos semelhantes. Como é que eu somo? Isso aqui é um inteiro, né? 1 mais 2/5, eu faço essa soma. Quanto é que é 1 mais 2/5? Vou precisar calcular o MMC para fazer essa soma de fração. 1 mais 2/5 e mantém o x, né? Vamos lá. A outra. Um campo de futebol tem medida de perímetro de 300 metros. Bom, perímetro é seu circular, né? Seu caminhar em volta. Eu desenhei um campo de futebol aqui. E esse caminho aqui, ó, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, vai ter 300 metros. A largura dele é o dobro do comprimento.
Quais são as medidas das dimensões desse campo? Bom, se a largura é o dobro do comprimento, eu coloquei, na verdade aqui é a altura, né? Eu coloquei 2x, eu chamei o comprimento, meio estranho chamar de comprimento o lado menor, mas eu chamei de x o lado menor, e esse aqui vai ter 2x, o dobro de x. Se eu quero saber o perímetro, eu vou fazer ó, x mais 2x mais 2x. Porque eu representei aqui, ó, x mais 2x mais 2x, que é cada um dos lados aqui, ó, fui somando, igual a 300. Reduzo esses termos semelhantes e depois isolo só o x para achar o resultado. E a 35. Um tanque de água tem medida de capacidade de 1000 litros. Com ele inicialmente cheio, foram retirados 10 baldes de água de mesma medida de capacidade e restaram 850 litros no tanque. Qual a medida de capacidade de cada balde? Bom, eu quero saber quanto vale um balde. Olha, tinha 1000 litros e eu tirei 10 vezes o valor do balde. Então, 1000 litros menos 10 balde. Eu chamei de B aqui porque cansei de usar a letra X. E o resultado, depois de tirar 10 baldes, foi 850. É só resolver. Eu tenho que isolar a variável. Então, eu vou isolar aqui. Beleza, gente? Resolvam aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.